Os melhores momentos da entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso incluem informações em primeira mão, revelações históricas inéditas e comentários sobre assuntos que nunca entraram na pauta das conversas com o ex-presidente. O Lula e partidários do Lula, eles sempre dizem que o atual presidente, quando assumiu, ele assumiu numa situação de espiral inflacionária. Como é que estava essa situação? Como é que o senhor passou o governo? Não, isso não é verdadeiro. O que acontece é o seguinte, no último ano do meu mandato, à medida que havia a possibilidade do Lula se eleger presidente, os mercados ficavam nervosos. E em função do que eu chamo de efeito Lula. Ele criou o problema. Ele criou esse problema. Quer dizer, a ameaça que atribuíam a ele, queria mudar tudo, não sei o que e tal. O Zé Dirceu foi aos Estados Unidos e teve o nosso apoio lá nos Estados Unidos para entrar em contato, para ver da situação. Ele me telefonou de lá e disse, mas então é inevitável uma moratória? Eu digo, não é inevitável, depende de vocês. E em seguida eles fizeram a carta aos brasileiros para começar a acalmar a situação. E nós fizemos uma negociação com o Fundo Monetário com a aprovação do próprio Lula, de cada um dos candidatos, que era um recurso para poder evitar que no ano seguinte houvesse uma catástrofe, porque a situação estava piorando. Se houve algum desarranjo, foi nessa fase final, em função do temor dos mercados. Agora, a inflação não. A inflação já estava... A inflação acabou. Acabou. Presidente, a quem pode ser atribuído, ou deve ser atribuída, a paternidade do Plano Real? Foi o senhor que fez? Eu coordenei. Eu fui quem, naturalmente, assumi a responsabilidade, negociei com o Congresso, negociei no governo e controlei a equipe, selecionei as pessoas. Então, a responsabilidade número 1 é minha. Cada governo que vinha dizia, vou acabar com a inflação. E como é que ele acabava com a inflação? Fazia um decreto que do dia para a noite mudava tudo. Bloqueava seus bens nos bancos, mudava o valor da moeda por causa do câmbio que tinha mudado. Ao invés de você surpreender o povo, botando um decreto e fazendo um plano sem que ninguém saiba dele, tecnocrático, vamos dizer ao país. Vamos explicar o que é a inflação, como é que nós vamos combatê-la e passo a passo. Então a URV foi isso. Ela anunciava o que aconteceria em 1º de julho, na verdade aconteceu 1º de julho. Nesse meio tempo, a população foi aprendendo a ver como é que ia lidar com isso. E nós demos liberdade para que cada um fizesse o contrato na moeda que quisesse. E para nossa surpresa, a população correu para a moeda nova. Eu era ministro da Fazenda e recebi no meu apartamento, lá em Brasília, o então deputado Lula e Zé Dirceu. E expliquei a eles tudo. Aí eu creio que foi o Zé Dirceu que me perguntou, você acha que a hipótese de alguém do PSDB concorrer à eleição e competir conosco? Eu disse sinceramente, não acho, porque naquela altura eu não achava. Quer dizer, a preocupação deles era eleitoreira. O senhor não era candidato? Não, eu não era. Na verdade, essa pergunta embute o seguinte, se der certo, o candidato de vocês vai ganhar. Então, quando quanto pior, melhor. É isso. Então, o que dizer? Votaram contra. Votaram contra. Votaram contra? Tudo. Cada ato, cada medida que nós mandávamos que era necessária para poder realmente estabilizar a economia, eles votaram contra permanentemente. Sob que alegação? Porque isso é contra os trabalhadores, isso só interessa ao grande capital, porque a inflação, afinal, induz o crescimento, enfim, inventa qualquer argumento. Como foi com a lei de responsabilidade fiscal? Votou contra. Nós tivemos uma crise muito grande em 99, por um ataque especulativo da moeda. Bem, e nós conseguimos vencer essa crise rapidamente. E nós estávamos preocupados com o seguinte, se a gente quiser manter essa situação que está aqui se desenhando como possivelmente boa, nós vamos ter que evitar que os administradores brasileiros façam o que é habitual. O que era habitual? Você, no final do governo, aumenta enormemente os gastos e joga a dívida para o futuro. Deixa para o outro. Deixa para o próximo. Bom, então, foi um grupo de pessoas do Ministério do Planejamento que foram organizando um sistema que impedisse isso. Que sistema é esse? O administrador público não pode exceder o orçamento, e sobretudo no ano final, sob pena de ser condenado fiscalmente, penalmente. Cortamos essa tendência que havia aqui de, olha, pisa no acelerador que quem vai pagar é o próximo. Em que mudou, basicamente, a política econômica do governo do senhor para cá? Aquilo que foi construído, pouco a pouco, que é a lei de responsabilidade fiscal, um programa você tem metas de inflação. O Ministério da Fazenda define, por um prazo de 2, 3 anos, quais serão as metas da inflação.
Aí o Banco Central atua em função disso, quer dizer, a taxa de juros é usada como mecanismo para se controlar, digamos, a realização daquela meta inflacionária. Então, essas coisas, e deixar o câmbio flutuante, como aqui, ficaram. Né? Depois, por causa da transição democrática, do modo que nós fizemos, e para qualquer presidente que viesse a ser eleito, nós tínhamos preparado um ano antes, desde janeiro do ano da eleição, uma série de regras para permitir continuidade e evitar interrupções bruscas. Eu nomeei para o governo, antes mesmo do Lula tomar posse, 70 pessoas para que elas pudessem, em cada ministério... 70 pessoas vindas... indicadas pelo candidato, pelo presidente eleito. Não é? E no caso do Ministério da Fazenda foi muito bom, porque eles passaram a se integrar. E fizemos um acordo, que ninguém fala disso mais. Mas, no primeiro ano, a equipe que estava no Banco Central continuou a mesma, com exceção de um. Era o presidente, porque era o Armínio Fraga. Até dizem que o Lula até queria que ele ficasse, mas não houve condições, porque o Lula tinha atacado muito o Armínio. E aí foi nomeado o Meirelles, que era do PSDB. Que era do PSDB, deputado federal eleito pelo PSDB. Então, essa continuidade foi importante. Quer dizer, a macroeconomia basicamente foi mantida. Foi mantida. Essa foi preservada. O que não foi preservado? A Previdência Pública não mudou nada. E a privada, o que nós tínhamos conseguido, que era o chamado fator previdenciário, que é a pessoa ficar um tempo mais trabalhando, por uma razão muito simples. Por exemplo, na minha época lá, nas universidades federais, a idade média de aposentadoria era 50 anos. Quer dizer, o país não aguenta. Se a pessoa se aposenta aos 50 e vai viver até os 75, não há como sustentá-la com salário integral. Então era um incentivo para que ficasse trabalhando mais tempo. Bom, isso foi aprovado e está aí até agora. Como é que o senhor recebe, presidente, discursos como o feito pelo presidente Lula na cerimônia lá do pré-sal? É um discurso que nem menciona o nome do senhor como quem fez alguma coisa pela Petrobras. Ao contrário, insinua que o senhor queria privatizar a Petrobras e quebrou o monopólio estatal do petróleo. Eu não quebrei o monopólio estatal do petróleo e eles não mudaram a lei de concessões. Estão propondo, não fizeram ainda, uma partilha. Se fosse tão ruim, ele tinha que ter cuidado. Não mudaram a lei. Não mudaram. Né? Então isso é propaganda. Petrobras se transformou numa grande empresa em função da competição e de uma agência independente e, portanto, da diminuição da pressão política sobre a empresa. Isso. Pega um outro exemplo, a Anatel. Aí sim privatizamos as telecomunicações. Por quê? Porque naquela época o governo estava sem recursos para investimento. E nós não dispunhamos de tecnologia também. E havia um atraso enorme no Brasil. Ele tinha virado repartição pública. O governo nomeava mais ou menos 140, 150 diretores de empresas telefônicas, porque havia várias. Então nós fizemos a privatização. Como? Primeiro foi leilão público. Então, privataria, inventaram isso. Exatamente, eu ia perguntar por que usam esta palavra. Eu creio que foi o Hélio Gaspari que inventou essa história. Mas é para dizer que houve alguma malandragem. Pirataria, né? Pirataria. Nós dividimos o Brasil em 4 áreas. 4 áreas. Em cada uma dessas áreas haveria uma competição para saber que empresa ganharia aquela área, nacional ou estrangeira. Competição pública. Isso tudo foi feito com muito cuidado, com apoio de grandes empresas internacionais de consultoria, definindo os planos e tal, até que houve o leilão público. Quem ganhava? Quem dava mais. Só que era o seguinte... Você não podia, uma só empresa, ou grupo de empresas, não poderia ganhar, só podia ganhar uma área, não podia ganhar em mais de uma.